Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje conteúdo sobre herança biológica que tá na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre herança biológica, tá na unidade 36 da apostila de segundo bimestre de vocês. Mendel, ele foi o primeiro a fazer esses estudos com genética, tá? Ele é conhecido hoje em dia como pai da genética, tá? Ele era um padre biólogo. Ele resolveu estudar as características, né, das plantas. Ele criou algumas leis que foram consideradas como as leis de Mendel. Ele escolheu para os seus estudos 7 características diferentes observadas entre as ervilhas, né, a planta que dá a ervilha. Cada característica ele percebeu que variava sempre em 2 aspectos contrastantes. Por exemplo, a forma da vagem que dava a ervilha podia ser comprida, né, comprimida, achatadinha, murcha, digamos assim, ou podia ser inflada. Essa vagem, ela podia ser amarela ou verde. A semente que estava dentro, a ervilha, de fato, ela podia ser rugosa ou podia ser lisa. Essa semente podia ser verde ou amarela. E aí, essa semente ficava dentro da vagem em uma planta que podia ser alta ou baixa, que podia ter flores terminais, só nas pontas, ou auxiliares, laterais, nas laterais, tá? E essa flor, ela poderia ser branca ou poderia ser vermelha. Tudo bem? Aqui está escrito alto, mas na verdade seria vermelho. Então, ele analisou essas características, essas 7 características, e ele percebeu que todas essas características sempre variavam em 2 aspectos. Para fazer esses experimentos dele, ele procedeu da seguinte forma: ele realizou primeiro a autofecundação de plantas que ele chamou de puras, ou seja, que só produziam descendentes com características previamente selecionadas. Essa primeira geração ele chamou de geração parental, né, as primeiras que ele usou. Por exemplo, as ervilhas com sementes lisas puras, quando são autofecundadas, só produzem sementes lisas puras, né? Então, por isso ele chamou essa geração primeira de geração parental. Depois, ele cruzou 2 linhagens puras que contrastavam em 2 aspectos: a ervilha com semente lisa pura, com a semente com a ervilha rugosa, né? Com a semente rugosa. Então, por exemplo, a semente lisa pura com a semente rugosa pura, nesse caso, todos os descendentes eram híbridos, né? Eram lisos, porque liso era a característica dominante, mas eram híbridos, né? E aí esse resultado, né, ele chamou de F1, geração F1. A geração de plantas puras, então, foi chamada de parental. O cruzamento foi chamado de geração F1. O passo seguinte dele foi a autofecundação dessas plantas de semente lisa híbrida, que era da geração F1. Desse cruzamento da autofecundação da geração F1, ele obteve uma segunda geração que ele chamou de geração F2. E aí, nessa segunda geração, apareceram sementes lisas e sementes rugosas, que não existiam antes, mas apareceram numa proporção de 3 para 1. 3 lisas para uma rugosa. Então, foi a partir desse momento que ele percebeu que a informação rugosa estava presente nas outras, mas era uma informação que não se manifestava, uma informação genética que não se manifestava, porque a outra informação genética de lisa dominava sobre a informação rugosa. Ele repetiu essa experiência, cruzando as ervilhas e analisou as outras características que ele havia previamente selecionado. Em todas as características, ele percebeu que na F1 sempre aparecia as mesmas informações dominantes da geração parental, e na geração F2 apareciam as informações recessivas, sempre na proporção aproximada de 3 para 1, tá? Agora, para a gente conseguir interpretar essas informações aqui. Então, ele pegou a semente verde pura e a semente amarela pura. No caso lá, foi a lisa e a rugosa, tá? Mas aí muda a informação, mas o jeito da gente analisar vai ser sempre o mesmo. Dentre a informação de cor, por exemplo, as ervilhas variavam entre verde e amarelo.
Ele pegou só as amarelas puras, fecundou com as verdes puras, e como resultado, ele chegou 100% da geração F1 de ervilhas amarelas. Só que na geração parental tinha a característica verde. Então, essa geração verde, essa informação verde da geração parental passou para a geração F1. Só que ficou aqui, ó, tá? E não se manifestou em relação a essa característica amarela. Ela ficou meio que escondida na geração F1. Quando ele pegou ervilhas da geração F1 e fez a autofecundação, então ele percebeu que a proporção da geração F2 é que aparecia 3 amarelas para uma verde. Tudo bem? Então, se a gente for analisar, sempre tem que vir um alelo de uma e um alelo da outra, né? Se for vezão, vai gerar amarelo. Só se for vezinho, vai gerar verde. Se for vezinho, professora, vai ser amarelo também, tá? Porque esse vezão, ele é o dominante e ele vai expor a característica dele, que no caso é o amarelo, tá? Ele vai manifestar a informação dominante, portanto. Por isso, e quando a gente vai cruzar, ó, vezão, vezinho, com vezinho, a gente chega a essas proporções aqui, tá? Duas delas a gente vai poder cruzar, ó, um vezão daqui com um vezão daqui. Então, vira uma semente vezão, amarela, tá? Pode ser o vezão daqui com o vezinho daqui. Vezinho é amarela também. Pode ser esse vezinho daqui com o vezão daqui. Fica vezinho também, tá? Fica amarelo também, porque o vezão, ele sempre vai ser colocado na frente para mostrar que ele é dominante, tá? E por isso que a cor da semente vai ser amarela. Só vai aparecer o verde quando juntar o vezinho daqui e o vezinho daqui. Então, por isso que quando ele fez esses cruzamentos, ele chegou à proporção na F2 de 3 características dominantes para uma característica recessiva. Então, ele observou que na geração F1 sempre aparecia uma só característica contrastante, né? Que ele chamou de dominante. A outra característica ficava escondida, só aparecia lá na F2, ele chamou de recessiva. Aí ele concluiu, né? Ele fez os experimentos dele e concluiu que cada característica é determinada por pares de fatores, né? No caso, lá tinha 2 alelos, né? Um par. Esse parzinho é de fatores hereditários. E esses fatores hereditários, então, um dos alelos é herdado do pai e outro é herdado da mãe, tá? Os indivíduos puros, eles vão ter os alelos iguais, os fatores iguais. E os híbridos, eles vão ter os alelos diferentes, os fatores diferentes. Durante a produção dos gametas, ocorre a separação desses fatores para cada par. Por isso que eu mostrei aqui, ó, que poderia vir um vezão para um lado, o outro vezinho para o outro lado, tá? Porque esses fatores aqui, esses alelos, eles se separam na hora da formação dos gametas, tá? De modo que cada gameta possui apenas um deles. Então, todos os gametas do indivíduo puro possuem fatores iguais, ao passo que os híbridos produzem dois tipos de gametas, metade contendo um fator e metade o outro fator. E a partir desse momento, ele criou a primeira lei de Mendel, tá? Onde cada caráter é condicionado por 2 fatores que se segregam, ou seja, que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta, e esses fatores são puros, né? Ou é o Vzinho que determina o verde, ou é o Vzão que determina o amarelo. Então, os fatores separadamente, eles são puros para cada fator, né? Mas quando eles se juntam, eles podem impor a expressão da sua característica, ou essa característica pode ficar, digamos que, escondida. Depois ele continuou esses experimentos, e daí ele começou a comparar essas características, juntando
né? Antes ele estava analisando cada uma daquelas 7 características individualmente. E aí ele fez esses experimentos e criou a primeira lei de Mendel. Depois, ele começou a juntar essas informações. Ele começou a perceber, a fazer o estudo de, por exemplo, qual seria a probabilidade de uma semente vir verde e lisa ao mesmo tempo, de vir verde e rugosa ao mesmo tempo. Então, a partir daí, quando ele começou a analisar essas características cruzadas, ele começou a fazer os experimentos para determinar a segunda lei de Mendel, tá? Então, ele continuou as experiências com ervilhas e passou a estudar a transmissão de 2 características diferentes simultaneamente. Então, no caso, aspecto e cor, né? 2 características ao mesmo tempo. E os resultados que ele chegou levaram ele a formular essa segunda lei de Mendel, que diz que quando em um cruzamento estão envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que os determinam se distribuem de modo independente uns dos outros. Isso quer dizer que não é porque aquela semente veio amarela que ela necessariamente precisa vir lisa. Ela pode vir rugosa. Falando agora de alguns conceitos, né, dentro dos mecanismos de hereditariedade. Os genes são pedaços do segmento do DNA, né, são segmentos funcional do DNA que existe no cromossomo e que contém informações para que as células produzam proteínas específicas responsáveis pelas características dos indivíduos. Então, o gene, ele tem aqui, ó, gene A nesse pedaço, gene B nesse pedaço, gene C nesse pedaço, que vão compor a fita de DNA que está participando da composição do cromossomo, certo? Esses genes, eles vão determinar a produção de uma proteína que vai expressar uma característica específica. Por exemplo, a cor da ervilha ou o aspecto da ervilha que a gente tinha visto agora. E esses genes, eles podem ser dominantes ou recessivos. Dominante, quando aliado ao gene de caráter recessivo, ele impõe a expressão das suas características. E o recessivo, quando ele está aliado a um gene dominante, ele não impõe a expressão da sua característica, ele fica meio que escondido. Falando agora sobre alelos e locos, tá? Os alelos são esses fatores que nós tínhamos visto lá quando Mendel formulou as suas leis, falou que essas características eram determinadas por fatores. Esses fatores é que são esses alelos, tá? Então, eles determinam as variedades de uma mesma característica. E os genes, eles estão alinhados no cromossomo e cada lugar ocupado pelo gene é um locus diferente. Então, aqui, ó, nessa imagem, esse pedaço que forma o gene A, esse é um locus, esse é o locus do gene A. Esse aqui é o locus, o local que fica o gene B. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, o local do gene é o locus genético. Falando agora das características de homozigoto e heterozigoto. O homozigoto é determinado pela característica pura, né? Aquele verde puro, aquele liso puro, aquele amarelo puro, é porque ele vai ter 2 alelos iguais, tá? Se ele for heterozigoto, ele possui a característica híbrida, então ele tem 2 alelos diferentes. Tudo bem? Professora, e aquele que é recessivo? Ele não tem 2 alelos iguais? Ele não vai ser pequenininho, né, minúsculo, azinho, azinho? Então, ele é homozigoto também, tá? Então, o que é dominante puro e o que é recessivo puro, se é puro, tem 2 alelos iguais, então é homozigoto. Se ele é heterozigoto, é porque ele tem 2 alelos diferentes, então ele vai ser híbrido. Genótipo e fenótipo, tá? A gente viu que, mesmo sendo azão, azão, ou sendo azão, azinho, tem um alelo dominante. Então, ele vai ter uma cor, né? A gente tinha visto isso aqui, ó. Mesmo sendo vezão, vezão, ou sendo vezão, vezinho, a cor vai ser amarela, tá? Porque o vezão é dominante. Então, são 2 genótipos diferentes. Um é vezão, vezão, outro é vezão, vezinho. Só que o fenótipo, ou seja, a característica que isso expressa é a mesma, tá? Então, podem existir genótipos diferentes para o mesmo fenótipo. Ou seja, aqui é vezão, vezão,
aqui é Vzão Vzinho, tá? Esses são os genótipos. Mas o fenótipo, ou seja, a cor que isso expressa, é a mesma, amarelo. Então, o genótipo é o conjunto de genes herdados por um indivíduo para cada característica, tá? O conjunto de genes, genótipo. Fenótipo é a expressão morfológica, fisiológica, comportamental dessas características, tá? E isso tudo em relação à interação com o meio ambiente. Então, a gente pode dizer que o fenótipo é um resultado do genótipo em relação à interação com as ações do meio. Esse exemplo aqui, ó, tem duas flores rosas e uma branca. O fenótipo é o mesmo, rosa, só que o genótipo disso, um é dominante, homozigoto, e o outro também é dominante, só que é heterozigoto, tá? Um é azão, determina rosa. Outro é azinho, determina rosa, porque tem um azão que é dominante, que impõe a expressão da sua característica. Só vai sair branco se ele for totalmente recessivo, azinho. Ele vai ser homozigoto porque os alelos são iguais, mas os dois são iguais e recessivos. Por isso que o fenótipo vai ser diferente. Herança dos caracteres. A hereditariedade, ela é manifestada por meio da reprodução, tá? Então, essas informações de juntar azão com azinho, isso acontece só na hora da reprodução, tá? No caso dos seres de reprodução assexuada, os indivíduos formados herdam quase todas as características daquele que os gerou, né? Porque as únicas modificações acontecem devido a mutações, tá? Normalmente, quem tem reprodução assexuada vai fazer a reprodução assexuada por divisão binária, que forma basicamente clones, geneticamente falando. Por isso que está falando aqui que as únicas modificações vão acontecer resultantes de mutações no DNA. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o pai e a mãe, o pai com característica 1 e 2, a mãe com característica 3 e 4. Eles tendo 4 filhos, né? Essas características, elas vão segregar, ó, elas vão se separar e vão ir para cada filho independentemente uma característica da outra. Tá? É isso que falava a primeira lei de Mendel lá. Os caracteres que determinam vão se segregar independentemente uns dos outros. Tá? Então, um filho vai vir com a característica 1 do pai, outro filho vai vir com a característica 2 do pai. Um filho vai vir com a característica 3 da mãe, outro filho vai vir com a característica 4 da mãe. E a última informação que eu precisava passar para vocês hoje é sobre a partenogênese. Ela é um tipo de reprodução sexuada. Só que nesse caso, o óvulo, né, mesmo sem ter sido fecundado, ele vai se desenvolver e vai gerar um novo organismo, tá? Ele vai ser geneticamente considerado clone, porque não tem a mistura de genes do macho, no caso. Então, a gente tem o óvulo aqui. Se ele não for fecundado, pela indução de hormônios, ainda assim acontece a produção de um novo organismo. Isso acontece com abelhas, principalmente. Tá? A rainha bota os óvulos. Se esses óvulos não forem fecundados, ainda assim eles sofrem ação de hormônios e geram um macho, né? Uma abelha macho, que é o zangão. Agora, se esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide de um zangão adulto, vai gerar um zigoto e vai gerar uma abelha fêmea, que pode ser uma operária ou a próxima rainha. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!